pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com o Empreendedor. Estou agora nesse momento na Pousada Horizonte, para bater um papo com uma profissional de radiologia, que é a Carol Vasconcelos. Carol Vasconcelos, bom dia. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Ô Carol, eu gostaria que você se apresentasse profissionalmente para os nossos internautas do Diário com o Empreendedor. Bom, meu nome é Carol Vasconcelos, eu sou tecnóloga em radiologia, professora universitária e empresária. Carol, o que motivou você ir para a área da saúde? A área da saúde sempre foi um sonho para mim, né? Mas a radiologia, eu digo que eu caí meio de paraquedas, porque na verdade eu queria medicina, né? Ou enfermagem, que era aquela área que a gente está mais acostumado, né? Que a gente conhece de verdade. E aí eu engravidei muito cedo, muito jovem, né? Aos 17 anos, gravidez na adolescência. E aí aquele sonho de fazer medicina ficou para trás, né? Porque a gente sabe que a dedicação de quem quer fazer medicina tem que ser de maneira integral. E aí eu estava grávida e seria impossível essa dedicação agora que eu tinha um bebê para cuidar. E aí eu fiz o Enem grávida, mesmo assim, mas não estava estudando a ponto de passar em medicina. E a minha nota deu para alguns cursos, inclusive radiologia, e eu não sabia nem o que era. E aí eu fui pesquisar, né, primeiramente o que era. Quando eu pesquisei, eu disse, pronto, é isso aqui que eu quero fazer, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Radiologia, eu me apaixonei com as coisas que a radiação é possível, né, que ela é capaz de fazer nas mãos de um bom profissional. E aí eu entrei na área e foi lá que eu me encontrei. Muito bem. Ô, doutora Carol, conta pra gente quais os principais desafios encontrados para você chegar do início até aqui. Bom, os desafios foram inúmeros. Primeiro que, como eu já comentei, eu estava com um bebezinho, né? Comecei a faculdade com um bebezinho de colo. E aí eu não tinha muito apoio financeiro, eu tinha só uma rede de apoio que ficasse com o meu filho no momento que eu estava na faculdade, mas eu não tinha nenhum outro apoio. E isso era muito difícil, porque tinha as necessidades de um bebê, tinha as minhas necessidades enquanto pessoa e tinha as necessidades enquanto universitária. E aí eu não estava conseguindo muito conciliar, foi muito sofrido, eu tive que abdicar de sono, abdicar de várias coisas, né? Eu estudava na madrugada, cuidava dele durante o dia, ia para a faculdade à noite, saía de casa 4h30 da tarde, chegava mais de meia-noite em casa todos os dias durante 4 anos. E isso era muito desesperador, porque tiveram vários momentos em que eu não tinha mais condições, nem financeiras e nem psicológicas, de continuar. Mas mesmo assim eu olhava para o futuro, eu tenho que continuar. Porque se eu não continuar, eu vou viver nessa mesmice aqui. Essa será a minha realidade para sempre. E eu sabia que aquela não deveria ser minha realidade. E mesmo assim eu persisti, fui até o fim, com muitos percalços e graças a Deus consegui. Doutora, comenta pra gente qual a principal especialidade na sua área que você atua. Bom, hoje eu sou especialista em radioterapia. Após a faculdade, eu fiz a especialização em radioterapia e atuei bastante tempo na radioterapia. Também me especializei na docência. Hoje eu sou professora universitária também, numa das melhores faculdades do Ceará. E hoje são essas minhas duas especialidades. Comente pra gente, eu estou sabendo que você também é empreendedora, não só na área da saúde, mas em outras áreas. Isso. Comente um pouco sobre. Bom, depois que as coisas foram dando certo na minha vida, né, depois que eu me formei também com muita luta, eu consegui entrar no mercado de trabalho e aí comecei a fazer o meu pé de meia, né, que a gente também não pode deixar de cuidar da nossa vida financeira também, porque eu tinha uma criança, eu tinha as minhas necessidades e eu precisava também um pouco mais do que eu tinha naquele momento. Então, se eu queria mais, eu tinha que fazer mais. E aí eu fui começando a fazer o meu pé de meia, começando a trabalhar muito, eu trabalhava muito, muito mesmo. É tanto que eu digo até um pouco que eu falhei um pouco no meu papel de mãe nesse início,
porque eu tive que abdicar muito de tempo de qualidade com o meu filho para conseguir financeiramente ficar estável. E aí vem aquela culpa de mãe, né? Mas eu sei que foi necessário naquele momento, né? Hoje já é uma realidade totalmente diferente. E aí eu entrei no mercado de trabalho e consegui ter aquele dinheiro guardado para começar a investir em algo. E aí, o meu cunhado é sócio de uma fábrica aqui em Horizonte e ele me convidou para fazer parte do quadro societário e aí eu entrei. E hoje a gente tem essa fábrica aqui em Horizonte, né, que fabrica uniformes esportivos e também uma loja em Messejana que vende produtos licenciados do Fortaleza do Ceará e também linha própria, que é a WNC. Pronto. Falando da área da saúde, né, que é a sua área, eu gostaria que você comentasse qual o seu diferencial como profissional. O diferencial é que a gente nunca pode fazer só aquilo que nos mandam. Eu acho que a gente tem que sempre fazer mais. Não é se limitar, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer é isso aqui. Faça um pouco mais. Você precisa ser visto, você precisa estar sempre provando que você é capaz. E com nós mulheres é até um pouco mais difícil, porque a gente tem que adentrar nesse mundo um pouco machista, né, e provar que você é capaz, que você sabe o que está fazendo, que você é diferente enquanto profissional. Então, além da persistência, além do estudo, porque você não pode parar de estudar um só dia, porque você está em constante aprendizado. A tecnologia evolui, a medicina evolui, a ciência evolui. Todo momento está aparecendo aí, por exemplo, o próprio Covid, né, que é uma doença nova, que não existia. Então, a gente tem que estar sempre estudando dentro da área da saúde para saber como se comportar, se portar em cada situação. Porque a medicina ela é uma ciência muito vasta, né? Então, se a gente não estiver a todo momento se atualizando, estudando, a gente não consegue acompanhar. E você tem que estar sempre ali, acompanhando, sempre em cima. Porque se você ficar muito igual aos outros, você vai ser só mais um profissional. Só mais um profissional. Então, a gente não pode ser só mais um. A gente tem que ter um diferencial, para quando alguém olhe para você e diga, não, a Carol você pode chamar, porque ela é boa no que faz. Eu não sou a melhor, obviamente, mas eu procuro ser a melhor no que eu faço, melhor para mim. Entendi. Né? Dentro das minhas possibilidades e dentro da minha realidade. Né? Então, Carol, eu acredito que essa sua fala, isso vale para todos os profissionais de qualquer área, né? Vale para aquele empreendedor que empresários em qualquer segmento, vale para aquele empreendedor que trabalha de carteira assinada, que são os colaboradores. Então, desde o jardineiro até o mais alto empresário, realmente essa visão é uma visão assim fantástica, né? Diga uma coisa, Carol, como é o seu dia a dia, né? Trabalha na área da saúde, esposa, filha, mãe e empresária. Comenta pra gente como é esse dia a dia. É um dia a dia muito corrido, né? Puxado, tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? Mas a gente tenta contornar. E, inclusive, eu sou mãe de 2, eu tenho um filho de 12 anos e um filho de 3 anos. E sou mãe atípica, né? O meu bebê de 3 anos, ele tem autismo também. Então, a gente tem que se dividir entre as terapias, se dividir entre o próprio cuidado que uma criança de 2 anos requer. Tem que se dividir entre o cuidado em que uma criança de 12 anos também requer. Aí tem o meu profissional, né? Eu tenho a empresa, eu dou aula, eu dou plantão na UPA. Então, assim, é uma rotina pesada e eu tento fazer o meu melhor em cada um. Claro que em algum deles eu vou falhar, porque a gente não consegue fazer o nosso 100% em todas as áreas da nossa vida, mas a gente tem que tentar sempre dar o nosso melhor em todas. Eu tenho que segurar a peteca mesmo na mão. Doutora Carol, eu gostaria que você falasse um pouco para aqueles internautas que são empreendedores,
aqueles internautas que são colaboradores, aquelas pessoas que nesse momento estão passando por muitos desafios e que às vezes na cabeça deles, eles já até estão pensando em desistir. Que mensagem você poderia deixar para essas pessoas? Bom, primeiro que desistir não pode ser uma opção. Porque quando a gente desiste, a gente abre mão das vitórias que estariam por vir. E não existe nenhuma vitória sem passar por muitas dificuldades. Não existe. Na minha vida não foi assim, porque a gente fala a trajetória, parece que foi fácil, né? Me formei, comecei a trabalhar, abri uma empresa. Não é fácil, não foi fácil. E ainda está sendo difícil. Não estou aqui contando uma história de sucesso para sempre tá tudo certo. E não é. A gente vai enfrentar muitos desafios. Então a gente precisa persistir, não desistir, ter sempre em mente que nem todos vão estar do seu lado, né? Nem todo mundo vai te dar a mão. Vão ter pessoas que não vão te apoiar, que não vão te ajudar, porque às vezes a gente é cercado de pessoas e eu faço questão de sempre ajudar. Por exemplo, um amigo meu faz bolo, eu posto lá no meu Instagram, ele tá fazendo bolo, sigam ele, né? Uma amiga minha vende semijoia, eu vou e posto, digo que ela vende, comprem lá com ela, indico para os amigos. Isso é as pessoas ao teu redor te ajudando, te dando a mão. E nem sempre você vai se deparar com essas pessoas, né? Então a gente tem que estar pronto para as frustrações, para as decepções, para os percalços. E se você quebrar uma vez, quebrar duas vezes, a gente tem que aprender com esses erros, se reerguer novamente e tentar mais uma vez. Muito bem. Doutora Carol, comenta pra gente, nós estamos agora no mês das mães, né? Você como mãe, como filha, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o papel dos filhos nesse momento e o papel da mãe. O papel da mãe é primordial, né? A mãe, ela tá sempre ali tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia, a mãe, ela tem que ser dona de casa, esposa, mãe, mas ela também tem que trabalhar fora, tem que trazer financeiramente o sustento para dentro de casa. E aí, é muito difícil a gente lidar com tudo isso, né? Mas a mulher consegue. Ela dá o seu melhor ali e ela consegue. Mas os homens, eles também têm que dar esse mesmo papel. Eles têm que ser dono de casa, também têm que ser pai, também têm que trabalhar fora para trazer o sustento. Mas na grande maioria das vezes, os homens não fazem esse papel. Eles falham em muitos aspectos, né? Então, assim, a mulher, a mãe, ela é extraordinária. Ela tem um papel, assim, a gente tem que ser quase impecável, né? Mas como a gente sabe que isso não é possível, a gente tem que cuidar muito das nossas emoções, a gente tem que cuidar muito do nosso psicológico, porque a gente também tem que estar bem para que a gente consiga deixar a nossa casa bem. Doutora, eu gostaria que você falasse para os nossos internautas, né, de repente aqueles que gostariam de se informar melhor, né, da sua área, de repente aqueles internautas que gostariam até de se informar melhor sobre as suas empresas, os seus empreendimentos, como achá-lo? Pronto, vocês podem estar me seguindo no Instagram, pode deixar o arroba aí. Pode. Pronto, a gente vai deixar o arroba aí para vocês me seguirem no Instagram. E qualquer dúvida em relação à radiologia, em relação ao empreendimento, qualquer coisa em relação a como ser mãe atípica, alguma dica em relação a isso, como procurar as terapias, como procurar o melhor profissional, eu posso dar dica em relação a tudo, dentro do que eu puder, eu consigo ajudar. Doutora Carol, toda a equipe do Diário com o Empreendedor só tem que dizer para você gratidão e gratidão e gratidão pela oportunidade da gente bater esse papo. Eu que agradeço, muito obrigada. E você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração e na tua vida. E sucesso para nós.